Abra sua Bíblia lá em Zacarias 8. Nós estamos iniciando esse ano de uma forma muito abençoada. Essa palavra que tem sido poderosa, uma palavra de revelação a nós. Antes da gente ler, vamos orar. Senhor, que o Senhor esteja aqui em nosso meio, que o Senhor esteja conduzindo, que o Senhor repreenda, meu Pai, todo espírito de distração. Senhor, toda resistência a entender a Tua palavra, entender o Teu propósito, que Teu Espírito Santo possa, meu Pai, falar no coração a cada um, Deus. Que os nossos corações estejam quebrantados para ouvir a Ti, nossos ouvidos estejam atentos, meu Pai, para a Tua voz. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa me capacitar, meu Pai, para falar somente aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Zacarias 8. Gente, deixa eu desligar aqui. O pessoal já fica, Bárbara não inventa. É que eu não sou frienta, não sou calorenta não, gente. Prefiro sem. Zacarias 8, mas a gente não vai ler o 23, nós vamos ler o 6 e o 8. Do 6 ao 8 primeiro nesse momento. Diz assim: isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia. Mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Vou salvar o meu povo e eu os tirarei dos países do leste e do oeste, para onde foram levados como prisioneiros. Eu os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão morando. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, e os governarei com justiça e fidelidade. Que palavra poderosa, né? E é tão interessante, é bom a gente pregar por último, que a gente vai, os invejosos aí olhando, brincadeira, que a gente vai recebendo e a gente vai ali aos pouquinhos mastigando tudo aquilo que tem recebido em cada pregação, em cada quinta-feira, em cada domingo. Se você ainda não tem o hábito de estar aqui durante a semana, de estar aqui todo domingo, você está perdendo grandes oportunidades. E mesmo você que esteja aqui, mas não esteja de fato prestando atenção em tudo, você também está perdendo grandes oportunidades. E hoje, o tema da minha palavra é faça parte da promessa, dessa promessa. Eu vou falar sobre 4 tópicos daquilo que Deus mais tem falado comigo durante esse tema. E eu quero muito, muito, muito que da mesma forma que Deus revelou isso para mim, que Deus tem falado comigo, também seja revelado a você. Antes de tudo, antes da gente começar a falar, vamos falar um pouco sobre Babilônia, né? O povo foi levado cativo para a Babilônia. E assistindo até uma pregação diferente do cativeiro do Egito, Babilônia, ela não foi um cativeiro de escravizar as pessoas. Babilônia foi um cativeiro sedutor, né? As pessoas foram seduzidas àquilo. E os corações foram conquistados pela cultura da Babilônia. E eu trouxe me fez muito lembrar de uma pregação que a gente assistiu lá da apóstola Verônica, num congresso de mulheres. Ela falou sobre a cultura da Babilônia. E ela falou que Babilônia não deixou de existir. A Babilônia, os princípios da Babilônia, da cultura de Babilônia, ainda existem. E nós ainda vivemos esses princípios. Ela falou sobre quando Daniel e ali os meninos, né, foram levados para o rei, para se apresentar ao rei. A primeira coisa que fez deles foi mudar o seu nome.
Mudar a sua identidade. Quando você perde a sua identidade, quando você perde o seu nome, você perde a sua identidade. Você não sabe quem é você não sabe para onde ir, você fica sem direção, né? Se você fica sem direção, automaticamente, muitas vezes, você perde as suas origens. Você não sabe da onde você veio. E aí, a outra coisa que eles fizeram foi mudar as vestes, né? Você não precisa mais se parecer com o povo de Jerusalém, você precisa se parecer com o povo da Babilônia. E a outra coisa era a adoração. Não, você não precisa mais adorar o seu Deus, você vai adorar a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos. Gente, parece ou não se parece com aquilo que nós estamos vivendo hoje? O pastor falou, galera, não vou mais colocar a palavra aqui não, porque eu quero que vocês tragam a Bíblia. Um monte de crente que não estava trazendo a Bíblia para a igreja, né? Quando você vê uma pessoa na rua com umas vestes normais, como é que você às vezes identifica que ela está indo para o culto? A Bíblia na mão. E agora, graças a Deus, tem um monte de gente que está trazendo a Bíblia. Isso é benção, que está fazendo a gente gostar de ler, de ver aqui o livro de novamente. Então, aos poucos, a cultura da Babilônia, que ainda existe hoje, infelizmente tem conquistado os corações dos pequenos cristos, né? Dos cristãos, infelizmente. A gente tem visto muitos no mundo hoje, um negócio estranho aí de gênero. Não vou falar porque a gente está gravando, mas um negócio estranho de gênero, ninguém sabe o que é, eu quero ser isso hoje, eu quero ser isso amanhã, né? Ai, não importa de onde eu vim, eu sei o que eu quero ser agora. E é isso. Não importa como eu fui criado, não importa o que eu fui ensinado, eu faço agora as minhas vontades, os meus desejos. E as vestes, né? A gente nem precisa falar das vestes, né, gente? É as vestes, é os penteados, é um monte de coisa aí, né? Que tem conturbado a imagem do cristão, né? E tem muita gente sendo levado por isso, tem sido conquistado por isso. Quando o Senhor permitiu que fôssemos espalhados, infelizmente nosso coração se corrompeu, nos tornando amigos do mundo. Aos poucos, muitos de nós perdemos a origem e a todo momento estamos sendo lembrados e advertidos que o mundo não é o nosso lugar. Nossa origem é Jerusalém, nós somos do céu. Quantos aqui creem, se apegam firmemente a essa palavra, eu sou do céu? E parece que a gente tem que falar isso o tempo todo para nós, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu converso muito com o Daniel, falo para ele, eu quero minha casa assim, eu quero minha casa assado. Aí vamos lá, constrói. Eu falei, mas tá faltando isso ainda, tá faltando ele. Daniel, meu Deus do céu. Aí eu fico, não, mas eu tenho que fazer, E eu fico assim, gente, eu estou apegada a algo material, a algo que é terreno. Daniel, às vezes, até briga comigo, você fica cansada arrumando casa, morre aí, fica tudo aí. E é uma verdade. Infelizmente, nós estamos apegados às coisas que há no mundo. E eu tenho assistido, não assisti todas, mas as que eu consegui assistir, ainda vou assistir, das lives do apóstolo, ele está sempre falando, nossa origem é o céu, nós somos do céu, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos de passagem. De certa forma, nós estamos cativos em Babilônia. A nossa promessa é a volta para Jerusalém. Só que, infelizmente, nós precisamos nos desgarrar. Felizmente, né? Nós precisamos nos desgarrar disso. Porque a cultura, o mundo, tem cegado a nossa visão. Tem tirado a nossa visão do que é eterno. Feito a gente ficar focado naquilo que é terreno. E aí,
o segundo ponto que eu quero falar é sobre o alinhamento. Quantos aqui têm percebido no mundo, nos dias que nós estamos vivendo, um alinhamento do Senhor? Há uma palavra que está sendo revelada e o mundo inteiro está falando a mesma palavra. Eu sou uma pessoa que gosto de assistir pregações, então, às vezes eu tô na vibe Ana Paula Valadão, às vezes eu tô na vibe do Lucinho, às vezes eu tô na vibe do Douglas, e aí eu vou assistindo. Aí, de vez em quando eu passo na Valnice, fico meio atordoada assim, aí que é muita coisa. Mas é muito bom a gente aproveitar tudo que nós temos disponível para nós, né? Fomos espalhados, mas agora está acontecendo um grande ajuntamento através do avivamento. Uma mesma visão sobre a volta de Jesus está se firmando na igreja do Senhor. Gente, eu tenho percebido, né? A pastora está trazendo para a gente um devocional para as mulheres, um devocional muito abençoado, de um direcionamento que ela recebeu, né, pastora, foi um congresso? Foi um ajuntamento. Qual o nome mesmo? 1 milhão de Esther, né? Que aconteceu em São Paulo, e a pastora participou e ela trouxe depois para a gente todo o material que foi desenvolvido para esse momento. E tem sido glorioso, tem sido maravilhoso. E aí o apóstolo traz essa palavra, esse direcionamento do nosso ano, né? Que veio de Jerusalém, que veio de Israel, né? Para nós vivermos esse ano, e tem esmiuçado todo esse mês, a gente está falando sobre esta palavra. Gente, e tudo aponta para o quê? O Senhor está voltando. Precisamos nos alinhar. Precisamos de direcionamento, precisamos voltar a saber qual é a nossa origem, precisamos nos desgarrar de Babilônia, precisamos ver que estamos em Babilônia, nós não estamos em casa. Uma mesma visão sobre a volta de Jesus está se firmando na igreja do Senhor. No mesmo momento que vemos a iniquidade, a injustiça e a falta de amor crescendo, vemos uma igreja que está se posicionando. Vemos uma igreja que está se ajuntando. Diga comigo, fazemos parte da promessa. Você faz parte dessa promessa que foi declarada sobre nós. Dessa promessa que foi escrita lá em Zacarias e agora ela vai se cumprir. Você faz parte dessa promessa. A palavra fala sobre estrangeiros que agarrariam o judeu. Eu tenho percebido que está acontecendo um avivamento entre as nações. O que foi declarado em Israel, nós estamos vivendo aqui no Brasil, olha só. O que foi declarado, a pastora esses dias mandou para mim, eu acho que postou, né? Algo que foi falado de uma profecia, né, em 2017 sobre o Brasil, não foi isso? Uma profecia que foi falada em 2017 sobre o Brasil está se cumprindo. Gente, é incrível. E só consegue ter a visão, só consegue ver, só consegue perceber isso quem está se apegando à promessa. Quem está com a visão aberta para a promessa. Isso é grandioso, porque há uma direção não somente externa, não há somente uma direção que vem de Israel para todas as outras nações, não há somente uma direção que a apóstola Valnice Milhões às vezes fala e aí todo mundo segue, não é só um direcionamento externo para a igreja, mas há também um direcionamento e há também como é que eu posso falar? Há também um movimento acontecendo na nossa área interna. O que seria a nossa área interna? Dentro da sua casa.
Eu tenho visto alinhamentos acontecendo em nosso casamento, nosso lar, no ambiente familiar, na política. Gente, movimentos têm sido levantados e o nome do Senhor tem se colocado à frente. Em que momento nós vimos isso? O nome do Senhor ser tão glorificado e ser tão exaltado no meio político. Nós estamos vendo pessoas lá dentro se levantando, se posicionando. É Deus, é o Senhor, orando, clamando pelas nações. Olha que coisa linda. E isso nunca foi tão exposto, isso nunca foi tão visto por todos nós. Existe também um movimento que eu até entrei no grupo para tentar participar, mas às vezes era difícil. Mas eu vi que Laís foi uma vez, do pessoal na faculdade. Há líderes, jovens cristãos que estão nas faculdades públicas levantando movimentos de oração, de clamor no pátio. E é multidão de muitos jovens ali. E quando que a gente teve uma abertura para isso dentro de uma faculdade pública? Então, há um despertar, há sim um avivamento acontecendo. E se você está conectado com Babilônia ainda, você não vai enxergar isso. Você não vai ver isso. E há um perigo. Terceiro ponto que eu vou falar sobre a visão. No domingo, o pastor John falou sobre a visão espiritual, que precisa ser aguçada e treinada. Ele trouxe ali a história de... Gente, eu tô grávida, eu vou esquecer as coisas. Mas, bota a culpa. Elias e Eliseu. Eliseu e o moço, né? Foi isso aí mesmo. Pronto. Eliseu e o moço. Que estavam ali diante de uma situação. Um rei lá falou, vamos atrás de Eliseu. E o menino ficou desesperado porque ele viu guerra, ele viu que ia ser morto, vou ser massacrado. E Eliseu falou assim, menino, calma, você tem que se acalmar, né? E aí Eliseu, em vez de orar, Jesus, extermina todo mundo, manda fogo em geral. Ele falou o quê? Senhor, que esse menino veja. Que ele veja. Nós precisamos ver a glória do Senhor diante das coisas que têm acontecido. Às vezes a gente está se desesperando, olha para um lado, ai meu Deus, imposto, olha para o outro lado, meu Deus, a dívida, olha para o outro lado. Que o Espírito Santo de Deus hoje abra a sua visão para ver a grandiosidade da mão dele sobre as nossas vidas. Porque no domingo a gente estava numa resenha ali e a gente conversando e eu falei assim, gente, nós estamos vivendo somente pela glória e pela graça do Senhor. Porque toda essa desgraça que a gente está vendo aí no nosso meio econômico não chegou na minha casa. Não sei se chegou na sua, mas na minha casa não chegou. E nós precisamos nos agarrar a isso, porque graças a Deus, nós temos um Deus que ele é provisão. E ele não vai deixar. Então, nós precisamos estar atentos à nossa visão espiritual, que precisa estar aguçada e treinada. Babilônia tem uma boa e ótima estratégia. E aí eu ouvindo mais uma pregação do apóstolo, gente, eu vou trazer um montão de coisa assim, de um ou de outro. Ele falou assim, não declare sobre alguma situação a palavra nada a ver. Não fale isso. Ah, isso não tem nada a ver. Quando você fala que isso não tem nada a ver, você está declarando, eu não quero ver aquela situação, não quero ver a realidade daquilo. Eu não quero ver isso. É como se você estivesse pedindo para que tapem a sua visão diante daquela situação. E é exatamente isso. Diante das coisas que acontecem, a gente fala, ah, isso não tem nada a ver. A gente pode continuar fazendo, isso não tem nada a ver. Não declare isso em cima de uma situação.
Porque quando você faz isso, você pede para tampar a sua visão. Sua visão, aos poucos, pode estar sendo minada com a iniciativa de não deixar você mesmo ver a grandiosidade de Deus. E aí, me faz muito refletir, porque muitas vezes nós estamos em um sistema muito mecânico de tudo que nós estamos fazendo. A gente está fazendo muitas coisas pelo automático. A gente vem para a casa do Senhor, a gente limpa a igreja, a gente faz o cafezinho pro pessoal, a gente bate papo, a gente abraça, beija e tal. A gente louva. Mas muitas vezes tudo isso só está sendo automático. Faz parte da sua rotina. Né? E alguém está falando para você, olha, será que realmente você está atento? Ou até o Espírito Santo, ele está te incomodando, falando assim, cara, você está vazio aí, hein? O que está acontecendo? Você fala, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu estou servindo ao Senhor do jeitinho que é para servir. Eu estou fazendo tudo conforme o checklist. Será mesmo? Às vezes o mundo e tudo que nós estamos nos enchendo ali de função, de serviço, e disso, e daquilo outro, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, tem deixado você tão sufocado que você não está conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo. No domingo, eu estava prestando atenção na pregação e tal, e recebi uma resposta de Deus para mim que muito confortou o meu coração. Tenho me cobrado algo que arde muito no meu coração, e eu tenho me cobrado muito sobre isso, porque era algo que eu não estava fazendo da forma que eu gostaria de fazer. E o Espírito Santo falou o seguinte, minha filha, olha só, deixa eu te falar aqui. Se você fizer desse outro jeito aqui, você também está cumprindo a mesma função. Se você fizer desse jeito aqui, que eu estou falando para você fazer, agora que você conseguiu prestar atenção, você também está cumprindo aquilo que você quer tanto fazer para mim. E eu falei assim, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz, porque às vezes a gente tem um menino pequeno ali e grita, e briga, e corre, e que não sei o quê. E às vezes a gente não consegue prestar atenção no culto, ou prestar atenção, levar algo daquilo, do Senhor naquele dia para casa, para você refletir. E naquele dia eu refleti, eu falei, nossa, eu estou muito, muito feliz por isso. Amado, se você entra na casa do Senhor e você não consegue levar nada daquele culto para casa, para você se refletir, fazer um autoexame, tem uma notícia ruim para te dar. Babilônia está conseguindo cumprir a missão dela, que é tampar a sua visão. Está conseguindo deixar você manipuladinho no que ela realmente quer. Não se conforme quando você entra na casa do Senhor e o pastor está aqui pregando, a pastora está aqui pregando, e você está assim, tipo, não estou entendendo, não estou entendendo. Ah, então, sei lá, vou levantar, vou beber água, vou respirar, vou conversar. Não se conforme com isso. Não se conforme com isso. Às vezes a pastora, que tem uma palavra assim mais, como é que eu posso falar? Mais doce. Não, as palavras são doces. Mas, às vezes, assim, os sanguíneos, vou falar dos sanguíneos. Os sanguíneos, eles gostam de uma coisa mais objetiva, assim, ó, é isso, pronto. Né? Rápido e objetivo. A pastora não, ela já vem com algo mais explicativo, ela traz uma incógnita para você pensar, uma charada espiritual, né? Aí você fica ali tentando assim e tal, né? Às vezes eu me pegava diante de algo que a pastora estava falando assim, tipo, caraca, não estou entendendo, não estou entendendo. E aí eu só ficava com aquilo e tá tudo certo, não estou entendendo. Agora eu falo assim, Senhor,
Tu não me deixa no escuro, eu quero saber o que a pastora está tentando falar. Diante dessas devocionais que a gente está fazendo, eu fico assim, nossa, mas isso aqui eu não entendi. Difícil. E às vezes eu fico, eu vou lavar a louça. Aí tu fica, né? Você desiste de tentar entender, mas você precisa ser insistente com o Espírito Santo. Senhor, não me deixa enganada sobre isso. Não me deixa no escuro sobre isso. Se você está chegando aqui no domingo e o pastor está falando, e olha que o pastor é dinâmico, né? O pastor gesticula, faz brincadeira, faz um teatro. Mas se você está saindo daqui sem algo para a tua vida, para você colocar em prática, não se conforme com isso. Não se conforme com isso. E às vezes eu faço isso até para entender meu marido, gente. Acreditem. Esse Daniel dá umas coisas lá em casa e fala, Senhor, não me deixa no escuro para entender o seu filho, não. Deixa eu entender ele, Senhor. Me traz a revelação da tua criação nesse momento. Revela a mim, Deus. Não me deixa no escuro sem entender o meu marido. Essa oração nós precisamos fazer, gente, em tudo. É uma oração de discernimento. Você precisa ver. Você precisa ver. Precisa estar atento espiritualmente para o que está acontecendo na sua casa, no seu lar também. Muitas vezes isso está acontecendo uma confusão dentro da sua casa, na criação dos seus filhos, na sua rotina. Tem algo dando errado ali e você está com a sua visão minada. Você está ali com a sua visão sem ter, sem perceber, sem entender. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor tape, que o Senhor tire todas as escamas que têm tampado a nossa visão, Deus. Em nome de Jesus. Nós precisamos declarar isso sobre as nossas vidas. Nós precisamos colocar a palavra de Deus, colocar a nossa vida em prática à luz da palavra do Senhor. A visão precisa estar aguçada, alinhada. Por isso, não deixe somente de buscar, não deixe somente para buscar o Senhor quando você está aqui dentro. É pouco. É pouco. Você falar que você só separa da sua vida a quinta e o sábado para estar na casa do Senhor. E o sábado, domingo. Eu estou falando para vocês que eu estou grávida. É pouco você falar que você só busca o Senhor na quinta e no domingo. Vai buscar em casa também. Vai ouvir pregação. Esses dias eu comecei um plano de leitura. Em nome de Jesus, estou tentando, eu vou conseguir. Não sei se vai ser em um ano, mas vou conseguir. Ler a Bíblia toda. E aí, a pastora comentou de ler a Bíblia não na ordem que a gente tem lá, mas na ordem cronológica, a ordem de acontecimentos. E tem sido mais interessante, né? Você tentar alinhar ali as coisas e tal. E aí, esses dias, o pastor falou sobre pegar a Bíblia e você ouvir, colocar lá para o carinha falar, né? Às vezes a gente é muito religioso e eu achava, falar assim, gente, pelo amor de Deus, botar o cara para falar a Bíblia, você ouvir, pô, brincadeira, né? Às vezes a gente tem umas vozezinhas do inferno na nossa cabeça para falar essas coisas. E aí, eu tava na pegada lá da história de José. Uma história que todo mundo conhece quase que de cor, né? Mas eu tenho que ler o negócio lá. Aí, coloquei para ouvir, tinha uma louça gigantesca. Botei para ouvir e fui ouvindo. Gente, quando eu ouvi a voz do homem, eu falei, nossa, ele está lendo melhor que eu. A interpretação dele está melhor que a minha. Parecia que eu estava ouvindo novela, gente. Sem mentira. Ficava assim, nossa, caramba, aconteceu. Ih, que detalhe importante, não lembrava disso, não tinha me atentado para isso. E eu lavando louça lá e tal, recomendo as domésticas, tá? Muito bom. Vai pegar os banheiros de casa para lavar, coloca. Naquele dia eu li acho que uns 6 versículos, adiantei capítulo. Amém.
Os 6 capítulos, adiantei até os dias atrasados. Eu falei, que bênção, vou fazer isso sempre. É muito bom. E é uma boa estratégia. Amém. Pastor Jonas que falou, amém, isso aí. Vai assistir pregação, vai ouvir a Bíblia, vai participar de um grupo de devocional. Super recomendo, gente. Daniel comprou um livro do Douglas Talmidim, que é todas as devocionais que o Douglas faz, e tem ali a devocional do ano todo. E é uma por semana. Falei, gente, que bênção, muito bom isso aqui. Então, você busca também na sua casa. Tem várias estratégias, tem várias formas, mas o que você não pode é se conformar com essa busca medíocre que você está fazendo ultimamente. Não se conforme com isso. A visão, a revelação da palavra de Deus, ela só vai vir na sua vida se você realmente buscar Ele com entusiasmo, buscar com dedicação, buscar com esforço. Você precisa se esforçar, precisa se esticar para isso. A missão da igreja, e repito, a missão da igreja, a revelação do Senhor está se alinhando. E se você não está vendo isso, é preocupante. Repita comigo, abra, Senhor, a minha visão. Senhor, abra a nossa visão nessa noite. Abra, Senhor, a nossa visão nessa noite. Se a sua visão ela não estiver aberta para o que está acontecendo, Jesus vai vir, o judeu vai passar, as nações vão se agarrar e você vai ficar boiando. Você vai ficar para trás. Quarto e último ponto, a revelação da promessa. Jesus está próximo. Quando lemos Zacarias 23, naqueles dias 10 estrangeiros irão agarrar um judeu para lhe dizer: nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Quando eu leio essa palavra, eu meditando nela, me fez lembrar, e alguém acho que comentou aqui no público também, sobre a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela estava numa realidade muito ruim na vida dela, ela estava numa realidade péssima da vida dela, ela já estava cativa a um problema há muitos anos. Ela ouviu falar do Senhor, ela se esforçou, ela foi até o Senhor, mas ela já foi com fé, ela creu e ela conseguiu ser restaurada daquilo que ela estava vivendo. Ela foi liberta daquilo que ela estava vivendo. Mas na Bíblia a gente encontra muitas situações que o Senhor foi ao encontro de alguém. Mas naquela situação, ela precisou sair de onde ela estava para ir até Jesus. Ela precisou se movimentar até Jesus. Jesus estava passando, ele estava cumprindo uma missão, ele estava cumprindo um propósito. E ela foi até o propósito do Senhor. E aqui fala que naqueles tempos, né? As nações se agarrarão ao judeu. Eu imagino que eu vou me agarrar ao judeu, então eu vou me movimentar até ele, até o propósito dele. O problema é que muitas vezes nós queremos pegar o judeu e trazer ele para o nosso propósito. Senhor, eu estou te agarrando, mas eu quero que você cumpra o que eu quero na minha vida. E não é bem assim. Não tem nada a ver com isso. Agora eu usei a palavra. Tem nada a ver com isso que você está pensando que é. E infelizmente hoje, a visão de muitos tem sido essa.
que o Senhor, Ele está aqui, Ele está em nossas vidas, nós o adoramos, nós o buscamos para Ele cumprir o nosso propósito. E não é isso. Pelo contrário, meu amigo, esquece prosperidade. Deus vai te abençoar, Ele vai te abençoar, Ele não vai deixar faltar nada na sua vida, mas esquece isso, esquece um pouco essa situação, ai, bênção, material, minha casa própria, meu carro do ano, esquece. É a volta do Senhor, está próxima. Você está pronto? Você está agarrado na barra do judeu? Jesus estava numa missão, Ele estava em um propósito. A missão do Senhor e o propósito de Jesus em nossas vidas é a promessa da salvação e da redenção. O nosso retorno para Jerusalém. Se você não estiver agarrado a essa promessa, se você não se movimentar para sair dos teus pensamentos, das tuas expectativas, dos teus desejos e se alinhar à promessa do Senhor, você vai ficar para trás. Porque Ele está passando. Ele está cumprindo. O tempo está chegando. O Senhor está indo. E nós precisamos nos agarrar à promessa. Nós precisamos nos agarrar ao propósito. É fato, o Senhor vai voltar e Ele vai levar a sua igreja. É fato que o diabo, ele já perdeu. Ele já está prometido para o inferno. Essa guerra, ele nem está pensando em vencer a guerra, porque ele já perdeu. Só que o propósito do diabo é levar quantos ele puder junto com ele. Nós estamos em Babilônia satisfazendo as nossas vontades. Querendo agarrar Jesus para satisfazer os meus desejos e as minhas vontades. O pastor Leandro, no dia que ele veio aqui, ele falou algo que entrou como uma ferida no meu coração. E eu fiquei pensando sobre isso, pensando. Que ele teve um momento de reflexão com o Senhor e ele perguntou sobre algumas coisas. Senhor, por que as pessoas não estão tão envolvidas? Por que as pessoas não têm se dedicado? Por quê? E o Senhor respondeu para ele, Leandro, eles até me amam, mas eu não sou a prioridade. Eu não sou a prioridade deles. Cara, e eu fiquei assim, nossa, isso muito me tocou. Porque às vezes a gente ama o Senhor e de fato nós amamos. Tem noção disso? Das vezes você se perguntar assim, eu amo o Senhor. E de fato você ama, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Em outro momento, em pecado, aí talvez quando você ainda não tinha se convertido por completo, você falava assim, eu sirvo o Senhor. Mas agora não, você ama o Senhor. É diferente, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu falo, sonda meu coração, Senhor. Você sabe que eu te amo, Deus. Ele fala, é mesmo, você me ama, mas eu não sou a sua prioridade. Eu não sou a sua prioridade. E eu fico imaginando que nós estamos em um mundo que nós adoramos, cantamos, louvamos, cumprimos o checklist e a gente está falando que ama ao Senhor. Mas no nosso coração o tesouro tem sido outro. A prioridade tem sido outra. Deus não tem sido a nossa direção. Você precisa se alinhar à revelação deles. E tem muitos perdidos em Babilônia, amando as riquezas de Babilônia e esquecendo de Jerusalém.
está esquecendo da eternidade, está se esquecendo do céu. Jesus precisa ser o nosso tesouro. E aí, ouvindo uma devocional do Douglas, ele disse o seguinte: o medo revela o seu ídolo. E aí eu fiquei, o medo revela o meu ídolo. Ele falou, sabe por quê? Você já parou para se ouvir quando você às vezes fala assim, cara, se isso acontecer comigo, eu não sei o que eu faço da minha vida? Ah, se isso acontecer comigo, eu estou perdido. Ah, se meu casamento acabar, não sei o que vai ser de mim. Ah, e se meu filho morrer, eu não sei o que vai ser de mim. Eu acho que eu nunca mais vou ser feliz novamente. E é esse medo de alguma coisa que às vezes você não se percebe que o seu coração ou que a sua mente tem pensado que está revelando o seu ídolo. Talvez o seu ídolo hoje seja a sua família. Talvez o seu ídolo hoje seja o seu emprego. Talvez o seu ídolo hoje seja seu marido, seu casamento. Nosso ídolo precisa ser o Senhor. E aí a gente vai entrar agora na série Deus acima de tudo. Falei certo? Acima de tudo. Mas é Deus. O seu medo pode revelar o seu ídolo. Tome cuidado. A única coisa que não pode faltar na sua vida é Jesus. A única coisa que não pode faltar em nossa vida é Jesus. O judeu está caminhando e precisamos nos agarrar às vestes dele. Mas antes precisamos esquecer Babilônia. Entrar no alinhamento da revelação da sua palavra e pedir a Deus que abra a nossa visão. E eu estou terminando, louvor. Peça ao Senhor nessa noite, Deus, abra minha visão. Espírito Santo, não me deixa no escuro sobre esse movimento que está acontecendo. Peça ao Senhor nessa noite. Deus, que eu lembre todos os dias que meu lugar é o céu. Eu fui criada para viver na eternidade contigo. Não tem nada a ver com o que eu estou vivendo aqui agora. Isso não é para mim. Não me deixa me agarrar às coisas desse mundo. Que você esteja conectado com o Senhor. Vamos nos levantar. Que esse louvor que nós vamos cantar nesse momento seja uma oração para você. Que você fale com Deus, Senhor, eu fui criada para esta promessa, para viver esta promessa. Não deixe que Babilônia me roube, meu Pai, de ti. Não deixe que minha visão seja minada. Não deixe que meu coração seja conquistado, Senhor, por essa cultura do diabo, Senhor. Não deixe que eu seja levada, meu Pai, por coisas tão automáticas da minha vida, pela minha rotina. Que o Senhor nos encontre, meu Pai. E que nós possamos nos encontrar contigo, meu Pai, na revelação da tua palavra. Daquilo que o Senhor quer que nós vivamos, meu Pai. Em nome de Jesus.